leads, you are singing all my life. And oh, how wonderful your love for me, and oh, how beautiful your grace unending. My heart cries for you, Jesus, and my heart cries out. I will ever sing your praises. I will ever sing. Mercy found me in my failings. Take these shattered pieces, mend them in your nail-scarred hands. Freedom paid with arms wide open, all my sins forgiven. I am yours forevermore. And oh, how wonderful
Glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso, glória ao nome de Jesus. E quero falar para vocês que estamos chegando no momento de entrarmos em uma nova dimensão. A Bíblia diz que o caminho do justo brilha mais e mais, e nunca menos e menos, até chegarmos na perfeição. O seu caminho, meu irmão, minha irmã, só vai melhorar. Brilha mais enquanto o mundo lá fora está caindo mais em trevas. O seu caminho vai brilhar mais e mais. A Bíblia diz que quando olharmos para o futuro, temos que ter o capacete da salvação. Amém? Porque faz parte da nossa batalha espiritual. O capacete da esperança da salvação é algo que eu vejo que o corpo de Cristo precisa mais do que nunca nesses dias que vivemos. E por isso eu quero falar com você sobre a esperança da salvação que está no Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Mas vamos ver o que nós falamos recentemente. Nós estudamos Isaías 54, que fala sobre ser estabelecido na justiça, mas o verso anterior diz: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Aqui não é você ensinando os seus filhos sobre o Senhor, mas é o Senhor mesmo os ensinando diretamente. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor diretamente. E a paz de teus filhos será abundante. No hebraico, shalom. A paz deles, o bem-estar, a plenitude, a saúde, tudo está nessa palavra shalom. A shalom deles será abundante. Não vai ser somente um pouquinho de shalom. A paz de teus filhos será abundante, o bem-estar deles, a plenitude e a paz deles. Amém? Por quê? Porque você, como um pai, está estabelecido com justiça. Percebeu isso? Estamos falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, porque eu sei que muitas pessoas que acompanham o nosso ministério e escutam a nossa pregação entendem mais ou menos que essa é a nossa base deste ministério que Deus nos deu, e sabemos que ainda descobrimos dimensões do Evangelho de Cristo, e essa luz brilha tanto, e brilha tanto, que a Bíblia nos diz que precisamos aprender a ser estabelecidos, senão o diabo cega os entendimentos. De fato, em 2 Coríntios capítulo 4 nos fala assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou. O Deus deste século com D minúsculo está falando de Satanás. Amém? Na verdade, de uma certa forma, Deus fez Adão para governar este mundo, mas Adão acabou caindo e entregou tudo para o diabo, porque naquele dia o homem caiu, e quando o homem caiu, toda a criação caiu. E é por isso que o mundo não está indo muito bem, por causa do pecado de Adão. E a Bíblia diz que o diabo então assumiu o lugar como Deus com D minúsculo neste mundo. E perceba, ele cega os entendimentos das pessoas que não creem, viu ali, dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amigo, este Evangelho que pregamos é tão radiante, é tão glorioso, amém, que o diabo tem que cegar o entendimento das pessoas. Olha, se o Evangelho que pregamos não fosse tão radiante, tão glorioso, não fosse tão lindo, amém, por que o diabo teria que cegar o entendimento? Deixa eles verem. Não tem nada igual ao Evangelho de Cristo. Amém? A Bíblia diz que neste Evangelho, a justiça de Deus é revelada de fé em fé, e essa justiça nos é dada como um dom. E quando recebemos este dom, amém, ela nos transforma. Amém? Justiça antes de santificação, de ser santo. Você não pode tentar ser santo sem ser estabelecido em justiça. Amém? Até a Bíblia diz que Cristo foi feito por nossa sabedoria, para vermos todo o plano de Deus para nós nos evangelhos, e depois dele ser feito sabedoria, ele foi feito justiça, ele foi feito para nós justiça. E depois ele foi feito para nós santificação, nessa ordem. Então temos que seguir este padrão, amém? Aqueles que ele justificou, a estes também glorificou. O padrão é sempre, primeiro, a justiça, a justificação, antes da glorificação, amém? Deus quer que a sua glória brilhe em você, meu amigo. Deus quer nos dar isso. Um dia vamos ter o corpo glorificado, sim. Mas até lá, a glória de Deus vai brilhar sobre você. Isaías diz que nos últimos dias, quando as trevas cobrirem a terra, sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Este verso não é
para o milênio, não vai ser para quando Jesus voltar e reinar na terra, porque não haverá trevas naquela época. Amém? Não vai ser para quando vermos Jesus face a face, porque não vai ter trevas no céu. Está falando dos dias atuais. Sim, até no meio desta pandemia. Amém? Quando o mundo vai de mal a pior. Sim, o mundo vai de mal a pior. Faz parte do que os profetas falaram, os profetas do Antigo Testamento, todos eles falaram sobre isso. Mas não temos que temer. Por nós e por nossa família. Amém? Como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para você, lembre-se disso, meu amigo, quando as trevas cobriram o Egito. Você se lembra de uma das últimas pragas que foi um sinal da punição do Senhor sobre o Egito? E uma delas foi de trevas. Trevas. E as trevas eram tão densas que o homem não podia ver na sua frente, a Bíblia diz. Enquanto isso acontecia na casa dos egípcios, os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Eu creio que é uma figura da profecia de Isaías, que a glória do Senhor será vista sobre o seu povo nesses últimos dias, amém? O que você acha que é essa glória? O que você acha que essa coisa seria? Alguns vão dizer, bem, somos nós vivendo em santidade. Sim, mas não é aquela atitude de santarrão e aquele farisaísmo, mas uma santidade com glória. Deve ser radiante. Uma palavra que eu escolhi com cuidado. Porque esse brilho é o que vai atrair as pessoas a Jesus. A santidade tem que ser radiante. Amém? Até quando somos perseguidos, a Bíblia diz, quando você é perseguido por causa de Cristo, o Espírito da glória de Deus vem sobre você. Como Estevão, o seu rosto brilha. Amém? E as pessoas vão dar até um pulo para trás. Eu já vi isso acontecer, eu já vi isso. Eu já vi crentes sendo perseguidos e o rosto deles brilhando. Foi algo incrível e não dá para descrever aquilo que um dia eu vi. Você tem que ver para saber do que eu estou falando. O rosto brilha, amém? E esta é a glória que Deus prometeu para o seu povo nesses últimos dias, e ela virá sobre nós. Será vista em nós, amém? Mas a luz não pode ser vista, como deve ser vista, até as trevas a cercarem. Amém? Então uma pequena luz vai brilhar muito, até uma luz bem pequena vai brilhar muito. No meio das trevas à noite, durante o dia não dá para ver porque tem muita luz, certo? Mas quando as trevas vêm, uma pequena luz, mesmo bem longe, pode ser vista, detectada. Amém? Isso vai acontecer com todos os crentes nesses últimos dias e com suas famílias. Os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Amém? Era uma luz sobrenatural, assim como as trevas eram sobrenaturais. Amém? Os egípcios não podiam pegar alguma coisa para iluminar. As lâmpadas deles não funcionavam. Amém? Eles podiam fazer todo tipo de tentativa que fizessem, batendo algumas pedras, mas nenhuma luz brilhava, porque as trevas eram sobrenaturais. Da mesma forma, na casa de Israel também era luz sobrenatural. Amém? Não era uma luz produzida. Deus deu a eles essa luz. Se aquela luz fosse natural, os egípcios também podiam ter este mesmo recurso. Não foi assim. Amém? Mas tinha luz na casa dos filhos de Israel. Isso fala da família. Amém? Da sua família. Vai ter luz nas suas casas. Uma luz sobrenatural. Uma luz que será vista. Amém? E o diabo cega o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Amém? Então perceba que a mente é a área que o diabo quer cegar. E eu quero falar algo aqui para todos os crentes que estão sendo oprimidos, estão passando agora por depressão, estão passando por todos os tipos de problemas mentais e nem conseguem dormir direito à noite, porque você está tendo pensamentos ruins, até mesmo quando o seu corpo para. Amém? A sua mente é como um campo de batalha, sabe? E você tem todo tipo de pensamento e eu sei porque eu já passei por isso. Amigo, isso é batalha espiritual. Mas Deus nos deu ferramentas, armas que não são materiais, não são carnais. Olha aqui em 2 Coríntios 10. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E carnal quer dizer tudo o que você pode fazer no natural. Amém? Não, as armas de Deus não são carnais. Se não são carnais, é porque elas são espirituais. Amém? E poderosas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para quê? Para a destruição das fortalezas. E entenda onde estão essas fortalezas. São chamadas de fortalezas porque foram levantadas pelo inimigo como uma fortaleza. Se descobrirmos quais são essas fortalezas, podemos destruí-las, certo? Talvez uma fortaleza de medo na sua vida.
e você não sabe como vencer isso. Você tenta falar para si mesmo, não vou ter medo, não vou ter medo. Você fica com medo. Sabe, é como as pessoas que ouvem aquilo que Jó disse sobre a sua tragédia. Ele disse, tudo o que eu temia me sobreveio. E alguns pastores dizem, o que você teme virá sobre ti. E as pessoas ficam com mais medo. Temos que ensinar de tal forma que revele o amor de Deus. Amém? Para as pessoas, porque o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Não focamos no medo para nos livrarmos dele. Amém? Nós olhamos para o amor de Deus, para que todo medo, amém, seja expulso. Amém, do seu lugar no coração. Glória a Deus. Somente o amor de Deus. E quanto mais falarmos do amor de Deus, Deus vai abençoar todo pastor que pregar sobre o amor de Deus pelas pessoas. Amém? Amém. Obrigado, Jesus. E olha, perceba também que a Bíblia diz que essa destruição das fortalezas também é destruir os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. É aí que está a batalha nas nossas mentes. Então as armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Graças a Deus que as armas de Deus são poderosas. Para quê? Destruir as fortalezas. Vamos destruí-las em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E perceba que essas fortalezas são, na verdade, os argumentos que o diabo coloca na mente, que são, na verdade, pensamentos. Perceba, conselhos e toda altivez, pensamentos, são pensamentos. E o que o diabo faz é o seguinte, ele vem e coloca um pensamento na sua mente, porque essa é a natureza da batalha espiritual, não está do lado de fora. Não é uma questão de encontrar alguém que está possesso por demônios, você entra na batalha e expulsa aquilo. Não, isso é expulsar demônios, é diferente. A batalha espiritual, primeiramente, devemos saber onde ela acontece, onde a batalha espiritual acontece. Se não sabemos onde acontece, não sabemos onde acontece a batalha, como lutar, certo? E olha, é como se você fosse assistir um jogo, mas não sabe onde é, você vai para o estádio errado. E aí você vai ver outro jogo. Tem que saber onde está acontecendo, glória a Deus. E acontece na mente. Então a mente é o campo de batalha. É onde tudo acontece. E a fortaleza do diabo é, na verdade, um padrão de pensamentos que ele coloca na mente, que depois cresce como uma fortaleza. Depois de alguns meses, depois de alguns dias e até mesmo anos, já estão lá há muito tempo. E você acha que esses pensamentos são seus. Lembre-se disso. As suas emoções são, na verdade, um reflexo do que você pensa. Como eu falei com meu filho alguns dias, se você se sente mal, é porque você está pensando mal. Está tendo pensamentos ruins. Pensamentos ruins, pensamentos negativos sobre o futuro. Eu acho que eu não vou ser capaz de fazer aquilo e você fica muito negativo. As emoções seguem os pensamentos. Se os seus pensamentos são positivos, eu falei, Jesus vai estar com você. Amém? Quando você for para a escola, ele vai estar contigo, vai ser o seu melhor amigo. Ele nunca vai te deixar. E os seus pensamentos vão ser positivos, as suas emoções também vão ser. Amém? E as suas emoções, na verdade, são um indicativo daquilo que você pensa, porque estamos acostumados com pensamentos que já estão conosco há muitos anos e nem mesmo percebemos que estamos tendo esses pensamentos. E as emoções não mentem. Se você está passando por depressão, você está tendo pensamentos de autocomiseração, você se sente inferior, você se sente mal, ou então você caiu na monotonia, tudo vem do pensamento que veio antes dessa emoção. Amém? Por isso, eu digo, crer certo é tão crucial, amém, para viver bem. E crer certo também produz as emoções corretas, amém, sentimentos corretos. Glória a Deus. E não diga que as emoções não são importantes, porque Deus as criou. Infelizmente, amém, a nossa alma também precisa de restauração. O homem espiritual é recriado, tem que nascer de novo. Mas a alma tem que ser restaurada, porque é a mesma alma. Amém? Deus não faz a alma nascer de novo, ele faz o espírito nascer de novo. Mas a sua alma, que são as emoções, a mente, tem que ser restaurada. E o seu corpo, quando Jesus vier de novo, vai ser glorificado. Amém? Glória ao nome de Jesus. E, voltando mais uma vez, as fortalezas são feitas de quê? Pensamentos. Argumentos que o diabo colocou. Sim, argumentos como, você tem certeza? Olha ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que tem essa doença e que se recuperaram? Quem é você? Você está com essa enfermidade e pensa que tem futuro, mas olha para aqueles que têm essa doença. Amém? Olha para eles.
vai te mostrar as pessoas sempre, sempre. Ou se você tem como um desafio na área de dieta aí, a primeira coisa que o diabo faz quando você não quer comer certo alimento, ele não fala para você usando a segunda pessoa. Amém? Ele usa a primeira pessoa, o primeiro pronome pessoal. Certo? Ele vem e ele coloca um pensamento. Ele diz, eu não consigo comer. Eu acho que eu sou anoréxico. E ele sempre diz, eu sou. Ele não diz, você é. Isso te mostra já claramente de onde vem o pensamento. E ele é tão sutil e faz você pensar que é o seu pensamento. Como Jesus falou no Sermão da Montanha. Não andeis, pois, inquietos. Como você anda inquieto, o diabo coloca um pensamento na sua mente e você começa a andar inquieto. Não andeis inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? É a preocupação. Pensamentos que te levam à depressão, pensamentos que te levam até mesmo a sentir esses sentimentos de desespero, preocupação. Amém? Um sentimento de solidão. Amigo, não ande ansioso, dizendo, Jesus disse, não andeis inquietos, dizendo como será que eu vou ser curado, como posso viver uma vida tranquila, que Deus prometeu para mim, a vida abundante que Jesus falou que eu teria. Ele coloca esses pensamentos, esses argumentos, e ele vai fazer você pensar que são seus argumentos, e são muito inteligentes. Ele diz, olha agora para todos os fatos, e ele vai falar das coisas naturais, fatos naturais. Mas, amigo, nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Amém? Não vivemos por aquilo que vemos. Para o mundo, aquilo que se vê, aquilo que se sente é natural. Nós vamos além disso para as verdades de Deus. A verdade é mais alta do que o fato. E a verdade dura mais que eles. Amém? A verdade dura muito mais do que os fatos. Os fatos passam. Os fatos também podem mudar. Tem pessoas que o fato é que tem essa doença. Amém? Uma certa enfermidade, mas depois são curadas. Amém? É a verdade que os libertou. Amém? O fato não durou mais do que a verdade. Glória ao nome de Jesus. Temos tantos testemunhos disso. E não só isso, nas Escrituras temos uma abundância de testemunhos de pessoas que transformaram o fato natural em uma verdade. Por suas feridas fomos sarados. Amém? Isso é verdade. Amém? Mas você diz, o fato é que o meu corpo sente a dor, o meu corpo... Sim, amigo, mas a verdade dura mais do que o fato. Amém? O diabo traz esses pensamentos na forma de argumentos e na forma do pronome pessoal. Eu não me alimento direito. Eu sou pervertido. Eu sou viciado em sexo ou em pornografia. Ele faz com que você pense que é você. Amém? Ele usa essa voz, mas é ele que está fazendo, é uma batalha. Estou deprimido. Eu acho que sou uma pessoa que não tem sorte. Eu não tenho esperança. Eu sempre cometo erros. Eu nunca terei sucesso. Ele coloca isso na sua mente. É como, às vezes, eu sei que alguns passam por isso. Você está num lugar alto, talvez em um prédio muito alto, e de cima desse prédio você olha para baixo e um pensamento então entra na sua mente. Por que você não pula daí? Ou ele diz assim, não você, mas eu acho que eu vou pular. Eu sinto que eu queria ver como é, eu queria ver como é pular daqui. Eu queria ver como é pular daqui. Eu acho que eu quero isso. E coloque esse pensamento na sua mente. E ele é tão sutil porque ele não quer ser detectado. Ele quer que você pense que esses pensamentos são seus. Eu me lembro que eu era um adolescente e eu estava lutando contra esses pensamentos de blasfêmia. Quando eu orava, eu tinha pensamentos de blasfêmia contra Deus. Não sei porquê, mas tudo isso vinha sobre a minha mente. Até dormindo, às vezes, eu tinha um pensamento ruim sobre Deus. E isso foi uma coisa muito horrível. E eu nem conseguia dormir direito. E fiquei preocupado porque eu poderia ter cometido pecado imperdoável. E uma certa vez eu pensei que eu tinha cometido esse pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu fiquei, na verdade, por muito tempo deprimido. É como se eu estivesse passando pelo vale da sombra da morte naquela época. E eu nem percebia que era o inimigo colocando esses pensamentos na minha mente. Me fazendo sentir que eram pensamentos meus, baseados em fatos naturais. Eu olhava ao meu redor aquilo que eu lia, aquilo que eu sabia no natural. Então, é assim. Isso é um argumento. A Bíblia diz destruindo os conselhos. E toda altivez que se levanta
Então, quando o diabo falar, você é isso, você tem que repreender isso. E a minha história termina com a descoberta do Evangelho de Jesus Cristo. Quando eu descobri que eu era um justo, como um dom. Porque o diabo sempre me mostrava as minhas ações. Amém? Eu estava sempre errando. Eu estava sempre caindo em pecado. Eu tinha sempre pensamentos ruins, pensamentos de blasfêmias também. Eu era um blasfemador. E Deus não aceita aquele que blasfema. Deus rejeita aquele que blasfema. Ele colocava esses pensamentos na minha mente. E quando você tem um projeto, sabe quem é que chega do seu lado e diz, isso não vai dar certo, sabe? Você sempre comete erros e você sabe que você vai cometer um ou dois ou alguns neste projeto. E quem é que coloca esses pensamentos na sua mente? Quando você colocar algo no Instagram, você sabe que tem gente que te odeia. Você sabe que tem pessoas que vão falar coisas ruins. Ele coloca esses pensamentos na sua mente porque você não tem sucesso, porque nada dá certo, porque ele sabe que você teme aos homens. Você acha a opinião dos homens muito mais alta do que a opinião de Deus. Ele sabe que você pensa assim. Então ele vem com esses pensamentos e argumentos. Amigo, este é o campo de batalha. Amém? E quando eu descobri que eu sou a justiça de Deus em Cristo, primeiramente não estava estabelecido, eu sabia, mas era um processo de ser estabelecido naquilo. Lembra do que lemos? Que quando somos estabelecidos na justiça vai afetar os nossos filhos. Eles serão ensinados pelo Senhor, eles vão nos observar. E eles vão ver a segurança, a confiança no Senhor. Este capacete da salvação, que quando olhamos para o futuro esperamos que coisas boas aconteçam. E isso tudo é muito contagioso. Amém? Assim como um espírito negativo é contagioso quando estamos deprimidos e murmuramos. Isso passa para os nossos filhos. Muitas vezes não ensinamos muito a respeito destes aspectos. Falamos sobre a disciplina, falamos sobre o que falar com os nossos filhos, a comunicação, e tudo isso é muito bom, mas a área mais crucial é o próprio pai. Você educa às vezes sem falar nada. Você educa com a sua vida. Amém? E se você tem medo, eles vão ter medo também. Muitas fobias que as crianças têm são aprendidas. Cuidado com o que você diz à esposa. Vigia o que você fala na presença dos seus filhos. Eles aprendem a temer. Se você fala, eu não sei o que será de nós durante essa pandemia, sabe? Do jeito que tudo vai, sabe? Eles ouvem e eles vão pensar, o mundo não está nada bem. Não há segurança no mundo. É horrível. E depois, mais tarde, quando eles têm algumas fobias, alguns medos que eles têm, você fica pensando de onde eles tiraram isso e tenta resolver isso, mas você está lidando com os ramos e não a raiz. Amém? Foi você. Quando você está estabelecido em justiça, tem um impacto tremendo nos seus filhos. A paz deles será abundante. Sabe por quê? Porque você tem essa paz. Amém? Amém? Então, nós queremos que todos os crentes sejam estabelecidos em justiças, porque este é o dom que Deus nos deu. O capítulo então termina dizendo, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. E termina assim, esta é a herança dos servos do Senhor, você e eu, e a sua justiça não é deles, não é algo que eles fizeram. A sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. É um dom, é o Evangelho de Jesus Cristo, por isso está em Isaías 54, que é logo depois de Isaías 53, que fala dos sofrimentos de Jesus. Em Isaías 53 temos, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, pelas suas feridas fomos sarados, tudo em Isaías 53. E o fruto da obra concluída de Jesus é este dom da justiça, amém? Que promove a paz ao nosso redor, porque fomos estabelecidos em justiça. Aleluia! Até quando alguém falar contra ti, amém? Todos vão ver que eles erraram. Porque toda ferramenta preparada, Deus não prometeu, até para aqueles que são justos. Deus não prometeu que ferramenta não será preparada. O diabo vai levantar toda a ferramenta, mas não importa a ferramenta que ele preparar, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Amém? Talvez um novo tipo de doença por aí, além desse coronavírus que já vimos. Mas olha, pode ser preparado, mas não vai prosperar contra você. Amém? Mas você diz, pastor, eu tenho Covid, agora estou assistindo, certo? E agora eu estou com Covid. Eu agora estou de quarentena ou talvez até no hospital. Amigo, essa doença não vai prosperar no seu corpo. Amém? Já está indo embora. Aleluia, em nome de Jesus. Toda ferramenta contra ti não prosperará. Você tem que declarar e se estabelecer nessa justiça. Declare, eu sou a justiça de Deus em Cristo.
Porque eu tenho que confessar, pastor Príncipe, porque em 2 Coríntios 4:13 diz, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como a fé opera? Ele diz, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. É muito simples, amigo. A fé age assim. Você crê de coração e fala com a sua boca. Este é o espírito de fé, amém? Amém é o mesmo espírito de fé que Davi tinha, está na verdade fazendo menção do Salmo 116. Quando Davi fala, eu criei, por isso falei. Nós temos o mesmo espírito de fé que havia em Davi. Nós cremos e por isso falamos. Amém? Amém? Se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados e ressuscitou no terceiro dia para a sua justificação, você confessa, Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu creio que ele morreu pelos meus pecados, eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Você será salvo. Com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? E com o coração se crê para a justiça. Amém? Com o coração se crê. Com a boca, a confissão é feita para a salvação. Então, é o mesmo espírito de fé. Amém? É a natureza de Deus. Glória a Deus. Jesus disse, tenha a fé de Deus no original grego. Ele disse, tenha a fé de Deus, ele falou aos discípulos. Tenha a mesma fé de Deus. Quando ele viu trevas, ele disse, haja luz. Amém? E houve luz. Não havia luz até ele falar. Ele creu e falou e depois viu. Amém? E mesmo que o futuro pareça ruim, no natural, baseados nos fatos naturais, ou aquilo que a mídia está falando. Amém? Podemos ser como Deus. Glória a Deus. Amém, tal Pai, tal Filho. Jesus disse, tenha a fé de Deus, fale, que bons dias virão para mim. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. E tudo vai mudar, até se algo ruim acontecer, isso vai ser para o meu bem. Deus prometeu que tudo coopera para o meu bem. Amém. E às vezes esse espírito irrita pessoas religiosas. Pessoas que creem em cumprir a lei, amém, para ficar bem com Deus. Eles ficam irados quando você fica muito positivo, como quando Josué e Caleb voltaram de espiar a terra com os demais das outras tribos. 10 deles falaram, não podemos possuir a terra. E Josué e Caleb falaram, vamos subir depressa e tomar posse da terra. E eles queriam matar a Josué e Caleb, apedrejar os dois, porque eles tinham espírito de fé. E eles não aguentam quando alguém é positivo. E você viu que os positivos são uma minoria? Josué e Caleb, mas eles foram os únicos que entraram na terra. Com os filhos daqueles que não creram. O resto deles morreu no deserto. Amém? Deus disse, Josué e Caleb têm um espírito diferente. Você vê gigantes ou você vê as uvas, que eram enormes? Amém? 10 viram gigantes e muralhas. Josué e Caleb viram as bênçãos de Deus, terra que emana leite e mel, e pegaram aquelas uvas. Amém? E eles viram Deus no meio da luta. E quando compara o gigante a Deus, não importa se no natural aqueles gigantes são muito altos, as muralhas grandes. Amém? Comparando tudo isso com Deus, Deus é maior. Deus é grande. Então, no discurso de Josué e Caleb, Deus estava lá. Mas na fala dos outros, Deus não estava. Só falavam do natural. Josué e Caleb falaram a verdade. Hoje é o contrário, quando as pessoas ouvem, falam, você não está sendo realista. Não, amigo, eu estou falando a verdade. Você não está vendo ainda, porque a verdade dura mais do que os fatos naturais. Amém? Deus é um Deus da verdade. Quando tudo morrer, tudo acabar, quando tudo tiver acabado, Deus ainda estará lá. Glória a Deus. E aqueles que seguiram a Deus, creram nele, vão permanecer para sempre. Serão como o Monte Sião, estabelecidos para sempre. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. E aqui acontece a batalha, meu amigo, na cabeça. Amém? E perceba que a forma com que lutamos contra o inimigo é com um pensamento. Toda vez que vier um pensamento ruim, só combata com um pensamento. O diabo diz, você é isso e aquilo. Viu que você sentiu essa dor agora? Acho que é essa doença. Certo? Sabe, 1 em cada 10 tem essa doença e você pode ser um desses, você já tem idade. Ele traz os pensamentos em forma de argumento e se torna uma fortaleza, que traz o quê? O medo, ansiedade, preocupação, insônia, vira a noite inteira. A ovelha não pode dormir, não pode descansar, se não souber que o pastor está por perto. Amém? E a Bíblia diz, ele, o pastor, ele me faz deitar
em pastos verdejantes. No meio de tudo isso que é natural que está acontecendo na sua vida, que não é nada bom, deixe o pastor lidar com isso. Amém? Fale com um bom pastor, até no meio. Amém? Se você está no meio do vale da sombra da morte, Jesus está com você, tu estás comigo. Ainda que eu ande ainda bem que você vai passar por ele. Passar por ele quer dizer você não vai ficar ali acampado, edificar uma casa, sabe, morar ali para sempre. Não, você só está passando. Sim, você tem que passar por isso, certo? Você sente, experimenta isso, mas amigo, você vai passar. É só por um período na sua vida. Amém? Tem um que anda contigo permanentemente. Ele vai estar sempre contigo, o bom pastor. Amém? E olha ao redor, olha atrás, para a direita e para a esquerda. Sua bondade e misericórdia te alcançarão todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Você tem que acordar e dizer, se a bondade e misericórdia vão me seguir todos os dias da minha vida, e a palavra em hebraico é para perseguir, hadaf. Hadaf não é bondade e misericórdia vão me seguir. É na verdade a palavra perseguir, te caçar, amém? Quando você vira para a direita, a bondade te alcança, amém? A bondade de Deus. Você dá de cara com a bondade de Deus. Você experimenta algo naquele dia e você diz, uau, Deus é tão bom. E você vive dizendo, Deus é tão bom, amém? Você vai para a esquerda, misericórdia, amém? Certamente bondade, e a palavra é hased, graça. O favor de Deus te alcança direto, amém? Você tem o favor de Deus e você se sente então tão amado. Quantas vezes você experimenta isso? Todos os dias. Certamente, não talvez, que a bondade e misericórdia, hased, favor, vão te perseguir todos os dias. Amém? Toda semana. Amém? 7 dias da semana. Amém? 12 meses no ano. Aquele ano todo, aquela década inteira. E todos os dias até quando? Você habitar na casa do Senhor para sempre. Oh, aleluia! Olha, por isso precisamos colocar o capacete da salvação. Amém? Esperança. Esperança é a palavra elpis. Amém? Elpis, que é uma certa confiança e expectativa do bem. Nunca do mal no futuro. Fala sobre isso. A fé tem a ver com o agora. Amém? Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, você confessa e você é salvo agora, com um efeito que dura para sempre. Amém? Você é salvo agora. A fé é agora. Amém? Mas a esperança é para o futuro. A esperança é uma positiva confiança e expectativa, uma certeza e expectativa, não talvez com dúvida ou quem sabe, mas uma expectativa positiva para as coisas do futuro, amigo. Amém? A pandemia está aí, é um fato natural. Sim, eu vejo, mas estou confiante. Bondade e misericórdia estão me perseguindo. Não diz que persegue todo mundo. Me persegue porque eu tenho um bom pastor comigo. E você também. Amém? E olha isso. Vai te perseguir no meio dessa pandemia. Você vai passar pela pandemia e vai chegar lá, mais forte, maior. Ele prepara uma mesa perante os seus inimigos. Você não vai comer depois da batalha, você vai comer durante a batalha. Quem come durante a batalha? Amém? Só aqueles que são do Senhor, aqueles que pertencem ao Senhor. Ele prepara uma mesa para você, eu gosto de pensar nisso como a mesa da Santa Ceia. Amém? Na presença dos seus inimigos. Você come na presença dos seus inimigos. Ele unge a sua cabeça com óleo. Amém? Ele não espera você obter a vitória sobre o inimigo, sobre este problema. Depois ele te dá comida. Não, você come durante a batalha para ter saúde e plenitude. Aleluia! Fiquei alegre com isso. Amém? Olha, a Bíblia fala que ele usa pensamentos. Este é o pensamento. Destruindo os conselhos, destruindo toda altivez que o diabo traz ou já trouxe para a sua mente, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Olha, isso é muito importante, porque aqui diz que levando todo o entendimento à obediência de Cristo, não à sua obediência. Não está dizendo que todo o entendimento obedece a Cristo. Isso seria, no grego, obedecer como verbo. Mas se você olhar essa palavra, no grego para obediência, é um substantivo. Essa palavra é substantivo e não um verbo. Se você fala levando entendimento para obedecer a Cristo, então seria um verbo. Quem poderia fazer isso? Eu tentei por anos como adolescente, como eu falei, que os pensamentos vinham à minha mente. Quando aqueles pensamentos vinham à minha mente, eu tentava controlar todos eles, e quanto mais eu tentava controlar, os pensamentos vinham à minha mente. Quanto mais eu tentava não fazer, mais eu fazia. Amém? E eu não percebi que eu tinha que olhar para a obediência de Cristo e não a minha obediência, porque quando falamos da nossa obediência, o diabo sempre vai mostrar aquilo que nós fizemos pensando que obedecemos, mas não foi o bastante.
Amém? Você leu a Bíblia, mas não leu a Bíblia o bastante. Amém? Você ora, mas você não orou o suficiente. Amém? Nunca é o bastante, ele diz. E quando você faz algo errado, ele vai falar com você e mostrar todos os seus pecados, além dos pecados que você comete, que ele sempre te fala, mas ele também fala de coisas que você fez, mas não fez tão bem. Ele sempre faz isso. E você fica pensando em si mesmo. Você percebeu que o diabo coloca na sua mente sempre pensamentos que vão fazer com que você pense em si mesmo. E a libertação de ficar só pensando em si mesmo, e é algo muito doloroso, é pensar sempre em Cristo. Contemplar a sua beleza. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3, que quando contemplamos a sua glória, somos transformados pela mesma imagem, de glória em glória, não por nossos esforços, mas pelo Espírito do Senhor. Contemplando, o Espírito Santo precisa que você contemple a Cristo. Amém? Deus abençoe todo o ministério que revela Cristo às pessoas na sua beleza e glória, porque quando as pessoas contemplam a Cristo, amém, são transformados à mesma imagem. O Espírito Santo agora pode usar isso poderosamente. Amém? Olhos em Jesus. O Espírito Santo opera na vida de quem faz isso. Mas olhar para si mesmo, colocar os olhos em si mesmo, eu fiz o bastante? Será que eu fiz o que é certo? Amém? Só vai te fazer entrar num ciclo de depressão. Amém? Um ciclo de preocupações e cuidados, e os seus sentimentos vão ficar muito perturbados. E você pensa, onde está aquela alegria de todo crente? Onde está a alegria? É uma batalha espiritual. Amém? Você deve levar esses pensamentos cativos à obediência de Cristo, e não à sua, mas à obediência dele. O que é isso? A obediência, o artigo definido está no original. A obediência do Cristo é o original. O que é isso? Está falando de uma obediência. A obediência é na cruz. Vamos ver Romanos, capítulo 5, verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. As pessoas são pecadoras por causa do pecado de Adão. Elas pecam porque são pecadoras. São pecadoras não porque elas pecam. São pecadoras por causa da desobediência de um homem. A desobediência dele fez das pessoas pecadoras. Amém? O primeiro homem, Adão. E da mesma forma, olha isso. Olha o que Paulo diz. Assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amigo, estamos falando de ser estabelecidos na justiça. Como nos tornamos justos? Como você se torna justo? Como? Pela obediência de um. Obediência de quem? Jesus. E toda vez que esses pensamentos vierem, só tem uma resposta. Pense nisso aqui. A sua obediência me tornou justo. Eu tenho o dom da justiça. Amém? Declare, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Anos atrás eu me lembro que um certo homem veio até o nosso culto e ele estava lutando contra um vício destrutivo na sua vida. E ele me ouviu falar sobre como o diabo coloca o pronome pessoal dizendo eu sou um viciado e faz você crer que você é. Ele tenta falar sobre certos fatos da sua vida para você ser um. Ele ouviu isso e começou a pensar por um momento. Talvez durante esse tempo todo, eu não sou um viciado. Ele voltou para casa, ele se trancou no seu quarto depois do culto e começou a declarar, eu não sou um viciado. Por anos ele tinha sido preso por aquele vício destrutivo. Não tinha saída, mas sempre cedia ao vício. Sabe, mas desta vez a luz brilhou, as trevas se foram. Ele disse, eu não sou um viciado, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo, essa é a verdade. Eu sou agora a justiça de Deus em Cristo, ele recebeu o amor de Deus. Ele disse, algo aconteceu comigo. Ele escreveu para mim e disse, Pastor Prince, eu quero que saiba que toda vez que aquela vontade vem, nem consegue me tentar mais. Eu fui transformado. Se você soubesse como ele era antes, foi uma transformação verdadeira. Amigo, eu já vi como o Evangelho de Jesus Cristo, com a revelação da justiça de Deus como um dom, quando é aceita, como isso transforma a vida das pessoas. Aleluia. E ele estava tão grato, tão feliz quando escreveu a carta. Eu não sou mais o mesmo, ele disse. E já tinha passado um tempo. Ele disse, quando ele veio ao culto, isso aconteceu com ele. Só um pensamento, isso é arrependimento. Arrependimento é metanoia no grego. Meta, mudar. Noia vem de naus, a mente. Mudar a mente. Mudar a mente. Metanoia. Mudar a mente.
Sabe, quando Pedro ministrou na casa de Cornélio, ele terminou a sua mensagem dizendo: a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Essa foi a última frase que ele pronunciou na mensagem que ele pregou na casa de Cornélio, porque dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Certo? E falaram em línguas. Mas o fato é que o que Pedro estava dizendo, arrependa-se, arrependa-se. Não, na sua primeira mensagem ele falou para o povo se arrepender no dia de Pentecostes, mas aqui é para os gentios. Ele falou para se arrepender? Não. Mas eles se arrependeram, mudaram de mente? Sim. De fato, no próximo capítulo, ele foi chamado a uma reunião por crentes que também eram fariseus, alguns deles, e falaram o seguinte: sabemos que você foi para os gentios e comeu com eles. E Pedro teve que contar a história toda de novo em Atos 11. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles que era da circuncisão, dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, e contou toda a história para eles. E ele chegou nessa parte do que o anjo tinha falado para Cornélio. Manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Amigo, olha a diferença entre a lei e a graça. Amém? A antiga aliança e a nova aliança. A lei te dá leis para cumprir e viver por elas. Amém? Fazer boas obras. A graça te dá palavras para você crer nelas. E se você crer, estas palavras vão mudar a sua vida. Se você está pedindo por cura, você precisa ouvir as palavras. Amém de Deus para isso. Amém? A lei te dá leis para observar. Amém? E cumprir. Mas a graça no Novo Testamento te dá palavras para que você creia. Então diz: te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E Pedro disse: portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, os anciãos apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu arrependimento para a vida. Arrependimento para a vida, olha isso. Mas Pedro não falou de arrependimento. Ele só disse que por Jesus, todos que nele creem, todos que creem, recebem o perdão dos pecados. E o Espírito Santo caiu. Você viu quando o Espírito Santo vem? O Espírito Santo caiu. E a palavra cair ali é a mesma palavra usada para a história do filho pródigo, que Jesus falou. Quando o pai viu o seu filho, ele correu e abraçou. Em outra versão diz: caiu-se-lhe ao pescoço e o abraçou o filho. Essa mesma palavra para abraçar foi também usada para o Espírito Santo. Caindo sobre eles, o Espírito Santo os abraçou e falaram em línguas. O Espírito Santo veio. Em qual parte do sermão que o Espírito Santo então usou e nem esperou para um apelo? Foi quando ele diz que todos que creem em Jesus Cristo recebem o quê? O perdão dos pecados. Essas palavras alegram o Espírito Santo porque falam de Jesus e daquilo que ele fez. A sua obediência, a obediência de um homem. Esses são os pensamentos que você deve sempre ter. Esse pensamento: a obediência daquele homem me fez justo. E mesmo a palavra arrependimento não sendo usada, depois os anciãos no próximo capítulo, falando sobre este acontecimento que Pedro falou, disseram: na verdade, até os gentios Deus deu arrependimento para a vida, chamaram de arrependimento. Ainda que Pedro não usou essa palavra arrependimento para Cornélio, mas resultou em arrependimento para a vida. E às vezes usamos essa palavra arrependimento, mas às vezes não usamos, mas ainda acontece um arrependimento, porque arrependimento é mudar a mente. Este é o campo de batalha. E quando ouvimos a palavra de Deus, mudamos a mente. Amém? Eu não vou ficar com esse pensamento destrutivo, eu não vou ser negativo mais, eu não vou pensar no pecado mais, essas coisas terríveis, pensamento ruim contra Deus, vou pensar na graça, vou pensar no seu amor por mim. Amém? Pensamentos de que a obediência de um homem me trouxe a justiça, eu vou pensar nessas coisas. Amém? Quando o diabo falar: olha o que você fez, ou o que você não fez, ou não fez o bastante, eu vou me focar na obediência de um homem que me fez justo. Isso é trazer todo o pensamento à obediência de Cristo. Levar todo o pensamento. A obediência de quem? A sua obediência, que nos fez justos. Aleluia! Aleluia! É batalha espiritual, amigo. Isso é batalha. E o diabo quer cegar os entendimentos para que não possam ver aquilo que ele faz. Amém? Mas nós enxergamos. Sabemos onde a batalha está acontecendo, onde ela sempre acontece. Amém? Na mente. E já vemos a vitória. A arma que Deus disse que não é carnal,
mas poderosa em Deus para destruir fortaleza, essa arma sempre nos mostra o que Jesus fez, a sua obediência, a sua justiça que me foi dada como um dom. Amém? Não é a sua obediência que te torna justo. Amém? Sabe, o que é santidade para você? Como podemos ver santidade? Amém? Quando você vê alguém, eu estou falando da forma prática. Não estou falando do fato de que Cristo te separou, mas como é a santidade? Bem, você pode executar uma ação que parece que é obediente, como igreja ou como pessoa, como cristão, mas você pode fazer com aquela cara amarrada como se você tivesse chupado limão, sabe? Isso não é santidade. Há alegria na santidade. Existe um certo brilho. Amém? Se você olhar para o que o Senhor falou para uma das igrejas mais espirituais, a de Éfeso, no livro do Apocalipse, ele falou isso para eles. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência. Olha essas 3 palavras. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, e a tua paciência. Obras, trabalho, paciência. O que há de errado nisso? É bom ter obras, não é uma coisa boa. Mas isso é santidade? Alguém diz sim, isso é um elogio. Sim e não, ele está falando, no todo você vê que ele vai falar para eles, você deixou o seu protos HP, o primeiro amor, que não é o seu amor por ele, mas o amor dele por você. Você deixou isso, essa verdade, esta realidade. Você não fica mais pensando no amor de Deus por você. Amém? Mas essa frase aqui, as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, é para mostrar para eles que eles erraram. Porque em 1 Tessalonicenses, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Olha, 1 Tessalonicenses 1, na oração de Paulo ele diz, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Então, você viu que os 3 estão aqui, estão na mesma ordem, como está no Apocalipse que acabamos de ler, certo? Para os Efésios, Jesus falou, conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. O que estava faltando naquela igreja foi as obras da vossa fé, o trabalho do amor e a paciência da esperança. Tenha fé, esperança e caridade, que é o amor. É assim que vamos ter sucesso. Como eu sei, a Bíblia diz assim. Caridade é usada muitas vezes para amor. Esses 3 estão juntos. Agora restam fé, esperança e amor. E o maior destes é amor. Estão sempre juntos. A santidade te leva a fazer a obra, ou quando você trabalha, tem que ter amor, tem que ter fé. Amém? O que faltava era isso. Eles tinham obras, eles tinham o trabalho, tinham paciência, mas não tinham fé, esperança e amor, que caminham juntos, porque eles tinham uma certa ideia de santidade, sim. Eu tenho que fazer o que é certo, eu tenho que ser obediente. Essa forma exterior, mas sem alegria, sem o espírito, isso é santidade? É o que Deus quer? Não, amigo. Ele quer a obra da fé, a obra que nasce da fé. A obra que não nasce da fé não é boa obra, é obra morta. Ele quer boas obras. E somente a fé pode produzir boas obras. Obra da fé. Trabalho de amor. Amém. Trabalho de amor. Sabe, aprendi há muito tempo que antes de pregar, eu devo pensar, o Senhor ama as pessoas. Amém. Eu vejo amor e todos vocês no amor de Deus. Eu vejo pessoas famintas, ovelhas famintas, rebanho faminto. E o que eu tenho que fazer é pegar todo o alimento que o Senhor me dá, amém? E dar para você te alimentar. Porque eu vejo o amor do Senhor. E eu vejo que o Senhor te ama. E eu também te amo. Amém? Se você não pensar nisso, o seu trabalho é em vão. Tudo que é feito sem amor, amém, é como um sino que tine, ou um metal que soa. Faz todo tipo de barulho, mas não é santidade verdadeira. Trabalho de amor. Amém? E paciência, você pode ser paciente e as pessoas vão falar, uau, esse homem é paciente. Ele persevera. Amém? Mas, se você é paciente, mas vive irritado, você é paciente, não fala nada, mas no fundo é amargo. Amém? Não, paciência da esperança. Você espera o bem e tem um brilho nos olhos, uma luz forte no seu rosto, porque é a paciência da esperança. E a esperança, uma expectativa de coisas boas para o seu futuro. E eu quero terminar e dizer que Deus quer que você tenha
fé, esperança e amor, mas isso só vem quando o verdadeiro evangelho é pregado e, como eu falei, nós vivemos pelo evangelho ou pela graça todos os dias da nossa vida. O evangelho não é só salvar os pecadores e depois vamos ter que aprender muitas coisas para poder praticar todas elas. Não, não, amigo, você vive pelo evangelho todo dia. O evangelho que te salvou é o evangelho que vai te fazer vencer na vida. E não somente você vai vencer, você vai ter crescimento e muito sucesso, e ser pleno, e ser próspero também, amém? Até você chegar na casa do Senhor, é o evangelho que vai te levar lá. Vivemos pelo evangelho, e quando eu falo evangelho, é o evangelho da graça. É a única coisa que produz fé, esperança e amor. Amém? Deus vê o coração, o homem vê o exterior. Glória a Deus. Vamos para 1 Tessalonicenses 5. Que é Paulo exortando, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. As pessoas precisam saber que somos do dia e não da noite. Amém? O verso anterior, este verso fala dos filhos da noite, os filhos do mundo da noite, das trevas, somos filhos do dia. Sabe, sem Jesus, nada é dia, mas com Jesus, nada é noite. Amém? Até quando você passa por lutas com Jesus, a luz do mundo, ele ilumina as trevas. Amém? Quando você tem Jesus, você não passa por nenhuma noite. Amém? Amém? Você é filho do dia, filho de Deus. E ele diz, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Amém? Vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Você entendeu isso? Ele disse, colocando a couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Percebeu? Que o capacete é chamado a esperança da salvação? Então o capacete não é a salvação, mas a esperança da salvação. Ou seja, quando você é salvo, nasce de novo, você tem que saber que o seu status mudou. Amém? Você é agora a justiça de Deus em Cristo. Você é uma nova criatura. Você agora tem o Espírito Santo e Deus é seu Pai. Jesus é o seu bom pastor e Senhor. Amém? E Ele sempre vai te guiar. O seu status mudou, ou seja, você tem esperança. É a esperança que vem do fato de que você tem salvação. Amém? É uma expectativa de coisas boas. Você tem essa confiança porque você é salvo. Você é agora a justiça de Deus em Cristo. Amém? E eu só espero coisas boas para o meu futuro. Eu tenho essa expectativa do meu futuro. Amém? Eu verei a bondade do Senhor no meu futuro. Amém? Ah, pastor, ninguém pode prever o futuro. Não, podemos. Podemos. Temos que falar. Deus falou. Olha as trevas lá fora, tudo é trevas em Gênesis. Ele não falou, está muito escuro lá fora, está muito escuro. Sabe, a palavra de Deus é poderosa. Se ele falasse isso, ia ficar mais escuro ainda. Mas ele profetizou o futuro. Deus disse, haja luz e houve luz. Amém? Vigie a sua boca. Aquele que ama a vida e quer ver bons dias. Refreie a sua língua do mal. Amém? Os que falaram que não podiam entrar na terra, morreram no deserto. Amém? Só 2 falaram, nós somos capazes com Deus. Amém? Com Deus, nós vamos conquistar essa terra. A defesa deles se foi. Eles são pão para nós, o inimigo. Esses gigantes são pão para nós. E aqueles 2 receberam o que falaram. Entraram na terra e derrotaram todos os gigantes com aparente facilidade. Como pão. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Observou aqui os 3. Mais uma vez, o trio aqui, a fé, amor e esperança. A couraça da fé e do amor. Amém. Toda boa pregação, escute bem isso, ok? Na igreja vai produzir fé, amor e esperança. Amém. Pode falar de santidade, mas uma santidade que vem da fé, do amor e da esperança. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé na Bíblia, no Novo Testamento, na maioria das vezes, se refere, quando fala sobre a fé, se refere à justiça pela fé. A justificação pela fé, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Você tem que ter isso. Amém. Amém. Da mesma forma que Abraão foi abençoado. E as Escrituras prevendo que Deus justificaria os gentios. Amém. Pela fé. Amém. O que é isso? Que Deus justificaria pela fé. Pregou então o Evangelho para Abraão, dizendo, em ti todas as nações serão abençoadas. Então Deus viu que, da forma que Abraão seria justificado, amém, outros também seriam.
E Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Amém? E depois diz, estes que são da fé, dessa fé, são abençoados com o crente Abraão. Como Abraão foi abençoado, e meu amigo Abraão foi muito abençoado. Amém? No final da sua vida diz que Abraão foi muito abençoado. Mesmo ele cometendo erros, Deus o protegeu, Deus o defendeu. Como se Deus não atribuísse a ele o seu pecado. Deus repreendeu o rei. Amém? Que tomou a sua esposa, mas ele mentiu, primeiramente para o rei, dizendo que não era sua esposa. Mesmo assim, Deus o defendeu, Deus o justificou e se levantou contra aquele rei. Isso não te dá o direito de fazer o errado, mas te mostra o que é para Deus quando alguém é declarado justo. Diante dele, Abraão tinha sido declarado justo. Nós também fomos. Amém, amém, meu amigo. Eu oro em nome de Jesus para que você seja mais estabelecido em justiça, porque a Bíblia diz que vai afetar os seus filhos. Não só isso, a Bíblia diz que a sua esposa será como videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da mesa. E depois diz, olhe, veja, é assim que o homem é abençoado pelo Senhor. Assim é o homem abençoado pelo Senhor. A sua esposa será, olha, eu não tento brigar com a minha esposa e tentar mudar a minha esposa. Amém, eu somente coloco meu foco em ser um homem abençoado. Porque quando eu sou abençoado, a esposa será, os filhos serão como. Amém? Amém? Quando eu sou abençoado, assim é o homem abençoado pelo Senhor. O homem que teme ao Senhor será assim. A esposa como videira frutífera, os filhos como plantas de oliveira. Está falando para você como um homem abençoado pelo Senhor é. A esposa será. Não tente mudá-la. Você não tem poder para transformá-la. O seu papel é ser abençoado. Amém? Coloque o seu foco em ser este homem abençoado. E o contexto ali está muito claro. Fala do homem que conhece os seus caminhos, e os caminhos de hoje são os evangelhos, que traz o dom da justiça. Amém? Que traz a bênção do Senhor, que traz a bênção de Abraão sobre nós. A mesma justificação que Abraão recebeu, nós recebemos. Amém? Somos declarados justos. E a minha esposa será uma videira frutífera, que sempre me alegra, porque a videira produz uvas. E uvas, naqueles dias, nesses dias que a Bíblia está falando, fala de vinho. Uvas para fazer vinho. E o vinho alegra. Amém? Que o amor da sua esposa alegre sempre o seu coração. Os seus filhos ungidos, como plantas de oliveira, se estão estudando ou até fazendo as suas provas finais, ok? E o que vai acontecer é que eles são ungidos. E aquilo que é ungido começa a fluir. Se torna algo que é fluido. Se torna macio. Amém? Como uma porta que começa a fazer aquele barulho chato e você coloca óleo, tudo melhora. Amém? Se move sem nenhum impedimento. Amém? Os seus filhos, como plantas de oliveiras, vão prosperar. Por quê? Por causa dos seus esforços, do seu trabalho duro? Não, não. Porque eles trabalham muito? Não. Porque eles são ungidos, o fato de que são ungidos. Então, se o homem é abençoado, sua esposa será. Amém? E os filhos serão como plantas de oliveira. Eu peço isso por você, em nome de Jesus. Eu oro para que Deus avive o seu casamento. Eu oro em nome de Jesus que seus filhos sejam como plantas de oliveira e que você tenha uma família abençoada. Que a sua família seja como um farol para todo mundo ver. Que a sua casa também possa experimentar o que Israel experimentou na época de trevas. Amém? Haverá luz na sua casa. Haverá luz na sua habitação. E não é luz natural, que o mundo também pode ter. Amém? É luz sobrenatural. Que a sua casa se encha da luz da glória Shekinah de Deus. Amém? Luz nos seus relacionamentos, com muita luz e glória. Às vezes nem percebemos que estamos cercados de glória. Às vezes brigamos e discutimos, nos esquecemos da glória. Amém? É como se fosse um homem que ganhou $1 milhão de presente. E de repente ele fala para um dos seus amigos que estava devendo para ele $10. De 4 anos atrás ele encontra o amigo e está irado com o amigo e ele exige o pagamento. Isso mostra gratidão por aquilo que ele recebeu? Não. Mas aquele que recebe com fé, esperança e amor, ele com alegria ia falar com um amigo, esquece aqueles $10. Você não sabe o que eu ganhei. Amém? De fato não é a minha história, mas uma parábola que Jesus falou. Que quando recebemos o perdão de Deus, nós perdoamos. Recebemos o seu amor e amamos. Amém?
Amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vejo um homem que acho que machucou as costas já há um tempo atrás, e eu vejo que enquanto você está assistindo, você está deitado em uma cama ou um sofá. Eu vejo você deitado em um tipo de cama ou sofá. E eu vejo que a dor ainda continua na parte de baixo das costas. Eu quero que você faça algo agora, em nome de Jesus. Você se assente primeiro em nome de Jesus. Amém? Amém. Ser curado agora, meu amigo, em nome de Jesus, porque o Senhor está falando do seu problema agora. Ele está te curando. Fique em pé. Fique em pé em nome de Jesus. Amém? E ser curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda dor saia agora em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não duvide, não duvide. Amém? Amém. Agora tente tocar no chão o máximo que você puder. Se encurve e faça isso de novo em nome de Jesus. Ok, faça isso agora em nome de Jesus. Amém. Se você recebeu, escreva para nós, conte-nos isso. Glória ao nome de Jesus. E eu não sei o que aconteceu com essa pessoa, mas recentemente os seus olhos, o seu olho desceu um pouco. Me parece que isso aconteceu somente de um lado e você está preocupado. E eu vejo que você até foi ao médico e o médico não deu para você nenhum tipo de resposta que você queria. Ele só fala do problema, mas você ainda anda muito preocupado. Mas agora eu vejo o Senhor tocando nos nervos deste olho agora, restaurando este olho nessa área agora, em nome de Jesus. Você sente o poder de Deus nesta área ser curado? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Escreva para nós, nos conte tudo que estamos falando. Amém. Verifique com o seu médico. Verifique, amém, antes de falar para nós. Nos conte, a não ser que seja algo claro. Que você não tem que ir ao médico. Amém? Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Tem alguém com infecção urinária? E uma irmã que está com infecção na urina e você tem sentido muita dor. Isso tem acontecido já por 2 dias. Tem mais do que um dia. E você ainda está sentindo dor. Mas o Senhor te toca agora e te cura, tirando toda a dor em nome de Jesus. Ser curada? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória ao nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Pai, eu oro agora por todos que estão assistindo em nome de Jesus e oro para que o Senhor os liberte de toda enfermidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A atitude do Senhor agora é: não deveria esse irmão, não deveria esse homem, não deveria essa filha de Abraão ser livre deste mal. Amém. No dia de sábado. Não deveria ser liberta, amém, no momento que ouvir do Evangelho de Jesus Cristo, você deve ser liberto, então, em nome de Jesus Cristo, ser livre desta enfermidade, desta doença, desta dor e também de todo o problema agora, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, receba em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, amém. Mantenha os seus olhos no Senhor Jesus. De agora em diante, ponha os seus olhos só nele. É o que diz olhando para Jesus. Essa palavra olhar é a palavra olhar para longe de toda distração. E olhar Jesus. Literalmente tirar os olhos e olhar. Amém? É a palavra ali. Olhando para Jesus, as distrações virão. Lembre-se como se fosse um jogo, ok? Amém? Ah, isso chegou, ok. É um sinal, certo? O diabo odeia quando você pensa assim. Certo? Ah, ele quer que eu fique preocupado com essa área. Ele está querendo que eu olhe para isso. Amém? Como falou John Bunyan no seu livro Graça Abundante a Pecadores, o que escreveu O Peregrino, ele fala sobre sua luta contra pensamentos de blasfêmia, como eu. Ele falou que ele tinha pensamentos ruins e o diabo usava até as escrituras e as distorcia para que ele se sentisse condenado, mas ele estava um dia caminhando no campo e ele disse que o Espírito Santo falou com ele: olha para cima. E ele olhou para o céu, e ele ouviu essas palavras: a sua justiça está no céu. A sua justiça está no céu. O que é isso? Jesus é a sua justiça. O diabo não pode afetar a sua justiça. Ele não pode te remover da justiça de Jesus. O diabo não pode, amém, fazer com que você se torne injusto. A sua justiça está no céu, fora do seu alcance. Amém, a sua justiça está no céu. Amém, está na sua conta para o seu benefício. É a sua justiça que está no céu. Amém. Glória a Deus. Ele diz que mudou a sua vida.
transformou a sua vida, aleluia. E eu oro para que você receba isso. Se você está assistindo e você nunca aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você nunca fez isso, meu amigo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Como você ouviu agora mesmo, Pedro disse, todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe a remissão dos pecados. Amém? Se você quer isso, faça essa oração agora. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço, porque Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou sem eles. Eu fui justificado nele. Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, Pai. Agora sou teu filho, muito amado, para sempre. E os meus pecados, totalmente perdoados. Amém. O Senhor não vai tratar comigo de novo, baseado no pecado. Mas o Senhor lida comigo, baseado no teu filho. Obrigado, Pai. A minha justiça é para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. 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 Se puder, fique em pé agora. Eu não sei você, mas essas palavras me alegraram. Você sente essa paz maravilhosa? Que eu creio que quando estávamos orando, e eu orei para que você que está assistindo, e também a sua família, e onde você estiver com uma família ou sozinho, que na sua vizinhança e no lugar onde você está assistindo, o Espírito Santo venha sobre você e envie para você milagres, envie para você cura e também libertação. Amém? E acima de tudo, conceda a você uma nova revelação do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Lembre-se disso. Ele te ama. E que nesta semana, certamente, que a bondade e a misericórdia te sigam, te alcancem, te persigam todos os dias dessa semana. Tenha a expectativa de alcançar a bondade de Deus e também o favor imerecido te alcançar durante esta semana, em nome de Jesus. Amém? Tenha essa expectativa. Eu creio que existe uma palavra especial para que isso seja liberado sobre a sua vida. Amém? E quando isso acontecer, escreva para nós, ok? É algo que você vai saber. É a bondade de Deus. Amém? É o favor de Deus. Amém? A bondade e o favor de Deus vão te perseguir durante essa semana. Em nome de Jesus. E todo o povo diga, amém, amém, amém. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. This month, as a thank you for your gift of support, receive Joseph's book, Anchored, and be strengthened by the Lord in the midst of any storm or crisis. Request today, and you will also receive a bonus CD sermon. When the storms of life hit and we are tossed by the wind and waves of fear, anxiety, and doubt, there is someone we can anchor our hearts to. His name is Jesus. And for a specific gift, you will also receive the Anchored Study Companion CD album. Gain practical keys on how to experience freedom from fear, as well as unshakable peace and a confident expectation of hope for your future. Bible hope is certainty of good happening in your future. When you wake up in the morning, especially, the devil will shoot the first thought with negative thoughts about the day. Put on the helmet of hope and say, it's going to be a great day because I'm a branch of the living vine. Request these faith-building resources today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. For me, this book, Anchored, is so important because it shows me that my identity can only be found in the unveiling of the person of Jesus Christ. There's a lot of gifts that you can give people. There's a lot of gifts that people want, but this touches their heart. When there's a trial or a challenge ahead, they can refer back to this and know
how much they are loved. I wish I had this book, Anchored, when I was younger, because I felt like I went through a lot of things, because I felt like I was just unloved. I didn't realize how much God had forgiven me. I like how they also give you resources that you can go on the web and you can print off pictures and do that with your small group. The feel of the book is even incredible. I mean, I find myself even laughing over the fact that I'm talking about the feel of a book. I'm not a big reader, but I just found myself like page after page looking at the beautiful like pictures that just jump out at you. I hope this book blesses you as much as it has me, and I just encourage you to pick it up and enjoy it. Order your copy of Anchored today. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.